A medicina evoluiu a um ritmo alucinante nas últimas 2 décadas. Temos robôs nos blocos operatórios e a inteligência artificial a ajudar no diagnóstico. Mas, quando falamos do cancro digestivo, continuamos a chegar demasiado tarde aos hospitais. O nosso convidado de hoje trabalha para que isso deixe de acontecer. Tem uma vasta experiência a tratar a doença inflamatória intestinal. É atualmente coordenador de gastroenterologia na região do Minho da Unilabs, Portugal, e é também vogal da Direção para a Prevenção Primária do Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Mais do que falar da doença, hoje vamos falar do doente e também da prevenção. Sejam muito bem-vindos ao Ligações. Na jornada contra o cancro, o medo tem muitos nomes. É com o diálogo e a criação de uma comunidade forte que estes medos se desvanecem. É assim que profissionais de saúde, familiares e decisores se aproximam do doente. É aqui, no podcast de Ligações, que criamos um espaço para transformar conversas em ações para humanizar o cuidado oncológico. Episódio 6. Episódio 7. Comunicar o diagnóstico. As palavras que ficam. Dr. Ricardo Veloso, seja muito bem-vindo. Nós falamos muito da doença, da evolução da medicina, mas quando falamos do cancro digestivo, os números continuam a ser muito preocupantes. Os últimos números que falávamos rondavam as 30 mortes por dia. Se olharmos para um horizonte até 2045, há essa perspectiva de aumento. O que é que está a falhar? Muita coisa, muito obrigado por me receberem, isto é realmente fantástico, acho que esta rubrica pode ter uma importância grande de uma coisa que eu tenho muito apreço, que é a literacia em saúde. Acho que finalmente estamos a fazer uma mudança do que é uma medicina centrada no médico e na medicina para algo muito mais importante, que é uma medicina centrada no doente. Mas para que isso aconteça, o doente tem que compreender, tem que saber e tem que escolher fazer as suas decisões de forma informada e não às vezes das coisas que vê na internet. Espero podermos ter um bocadinho de oportunidade de falar destas coisas, porque acho que isto é o fundamental, as pessoas perceberem que a doença não os define, mas mais do que isso, eles têm que ser um agente próprio, um agente principal no processo de diagnóstico e de tratamento. E, efetivamente, há qualquer coisa que nós não estamos a fazer bem em Portugal, apesar do acesso extraordinariamente fácil que temos à grande maioria dos exames de rastreio para vários tipos de cancros, mas parece que a mensagem não está a passar. Dando um exemplo que me é próximo naturalmente, e não é só que me é próximo, que é o cancro coloretal, não só porque me é próximo, porque eu sou gastroenterologista e é nisso que eu trabalho todos os dias, mas também porque é o cancro mais vezes diagnosticado em Portugal. Temos algo quase como 11 mil casos de cancro coloretal diagnosticados em Portugal por ano. E numa tendência que devíamos estar a ver como decrescente, que é o que tem acontecido noutro tipo de países, como os Estados Unidos da América, o Canadá e a Austrália, porque é pela implementação dos programas de rastreio e detecção precoce, o que temos visto em Portugal é uma estabilização ou até um aumento progressivo dos números. Por isso, algo está a falhar. O nível da prevenção primária, o nível da prevenção secundária. Na minha opinião, estamos a falhar nos dois, infelizmente. Até porque não há um rastreio populacional, nesta altura, disseminado, pelo menos, como deveria ser a nível de todo o país. Há uma assimetria incrível para um país que é 700 quilómetros de norte a sul, há uma assimetria brutal no que é do acesso e, efetivamente, implementação dos programas de rastreio. Falando especificamente do rastreio cancro coloretal, nós temos, desde já há alguns anos, implementado um rastreio populacional, efetivamente, baseado na pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas que, efetivamente, não chega a toda a população. De entre a população rastreada, que rondará neste momento cerca de 50% das pessoas, na área norte do país, temos que dessas 50%, as que têm o teste positivo são cerca de 40%, desses 40%, apenas 14% aderem ao rastreio. Ou seja, desta quantidade enorme de pessoas, vamos ter apenas 14% que vão aderir e que vão fazer exatamente um exame. Ao passo que nós temos este tipo de cobertura na área norte de Portugal, temos que, por exemplo, Lisboa e Val do Tejo e no Algarve, apenas 8% da população é abrangida. Como é que é possível num país que tem cerca de 11 mil casos de um cancro que não é apenas rastreável, rastrear quer dizer detectar em fases precoces, é um cancro prevenível. Nós conseguimos prevenir o cancro coloretal, tal como o cancro gástrico. Por isso, estamos a fazer mal nisso, sem dúvida absolutamente nenhuma. Há, naturalmente, motivos organizacionais que fazem com que seja difícil o acesso a alguma população, mas mais do que isso, parece-me que o grande problema é que as pessoas não estão a compreender o ganho em saúde e em vida que podem ter ao aderir a este tipo de rastreios.
Daí a importância das pessoas quase exigirem isso também, porque mesmo que não lhes chegue essa informação, e indo ao médico de família, podem solicitar a partir de uma certa idade esse tipo de acompanhamento. É por estigma das endoscopias, da colonoscopia, o que é que ainda existe? Existem aqui vários fatores, nunca nada é só uma coisa, então na medicina todas as situações são tipicamente multifatoriais. E, efetivamente, primeiro, realmente, chamar os doentes para o rastreio não é fácil, e especialmente se nós não lhes explicarmos os motivos pelos quais eles devem fazer o rastreio. Porque as pessoas não veem isso como um ganho em saúde, veem chatice. Veem, eu agora vou ter que fazer isto, e depois ainda tenho que fazer uma colonoscopia. Isso é um exame que é perigoso, algo que realmente ficou um pouco estigmatizado na sociedade, que são exames difíceis, são exames chatos de se fazer, e são exames que... E depois há o medo das pessoas também. Por vezes relativamente inconsciente. Nós temos que Portugal, o acesso às endoscopias digestivas altas e baixas é extraordinariamente fácil. Especialmente na área do centro e do norte do país. Infelizmente na área sul do país há muito pior acesso, porque não há tantas clínicas a fazer efetivamente os exames pela via convencionada do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, acontece paradigmaticamente de doentes que vêm do sul ao norte para fazer, mas isto tem que se mudar este paradigma, não pode ser, as pessoas devem ter um acesso igualitário e equitativo à saúde, como é óbvio, mas efetivamente há um certo estigma, especialmente pela colonoscopia. A colonoscopia neste momento é um exame de rotina. Vou dizer assim, é um exame, não é como tirar análises, claro que não, acarreta outro tipo de preparação e outro tipo de riscos, mas é um exame confortável, é feito com sedação. Na enorme maioria das vezes, a sedação não é propriamente uma anestesia, as pessoas também têm um medo da anestesia, não é bem uma anestesia, é uma sedação, é como estar confortavelmente a dormir em casa, e mais do que isso, as pessoas têm medo das complicações associadas ao exame. Eu digo sempre, ok, claro que estes exames podem ter complicações. O que é que na vida é 100% seguro? Nada, mas todos os dias nós inconscientemente pegamos num carro e vamos para a rua. Todos os dias morrem muitas pessoas na estrada em Portugal. Eu posso dizer que há dias, seguramente, em que não há complicações de exames endoscópicos em todo Portugal. Claro que os riscos existem, mas são riscos muito minimizados e são riscos que nós naturalmente minimizamos. Nós não queremos fazer a mal a ninguém, queremos que corra tudo bem. Até porque os ganhos em saúde são muitos. São enormes. Entre tirar um pólipo, que no fundo é o precursor de um cancro, ou seja, as pessoas começam com pólipos, que são pequenos conjuntos de células que nós conseguimos ver na colonoscopia, que conseguimos remover com relativa facilidade na enorme maioria dos casos, e isso impede a progressão dessa lesão para cancro. Estamos a falar de um espaço de tempo relativamente longo. Entre um pólipo nascer e se tornar cancro, na maioria das pessoas, cursa-se entre 7 a 10 anos. E depois há o medo do desconhecido e o medo de ter uma doença grave. Isto é algo muito importante. As pessoas não querem fazer exames porque ainda vão descobrir alguma coisa. E é um medo natural e legítimo. As pessoas pensam, eu estou bem, não sinto nada, deixa-me estar quieto. Porque é algo normal, as pessoas sentem-se bem e dizem, mas para que é que eu vou estar aqui a chatear-me a fazer um exame chato quando na realidade eu não sinto nada? Mas neste tipo de cancros, quando se sente, já é um problema. É mau, exatamente. Quando há sintomas, tipicamente já estão em fases muito avançadas. E aí realmente limita as nossas opções terapêuticas. Todos os cancros digestivos são maioritariamente assintomáticos até fases muito avançadas dos próprios tumores. Por isso, não sentir nada é ótimo. E há uma coisa que eu digo sempre aos doentes que têm receio, e o receio é normal e natural, e cabe-nos a nós desmistificar. E nós às vezes não fazemos um bom trabalho, porque para nós é rotineiro. Nós estamos deste lado a dizer, faço isto todos os dias. Do outro lado está uma pessoa que nunca teve essa experiência e tem um medo natural e legítimo. Cabe-nos a nós humanizar, explicar os motivos pelos quais devem fazer esse tipo de exames e o ganho que podem ter. Porque mesmo tendo uma doença grave, vamos imaginar que efetivamente essa pessoa, mesmo não sentindo absolutamente nada, que é o habitual, tem mesmo um tumor. Esse tumor hoje é muito menos grave do que daqui a um ano. Por isso mesmo aí está a ganhar em saúde. Olhando para voltando à questão do rastreio, e aquilo que falámos, aquilo que tem sido visto, é que a doença aparece em pessoas cada vez mais novas. Olhando para esse rastreio, era importante também provavelmente antecipar a idade a que os rastreios estão a ser feitos. Era fundamental que o fizéssemos. Efetivamente, todos os estudos que nós temos visto nesta área têm demonstrado algo que é preocupante e alarmante. Apesar da grande maioria dos cancros coloretais que existem continua a ser na faixa etária acima dos 50 anos, a verdade é que entre os 20 e os 49 anos, o que nós vimos foi uma duplicação dos casos nos últimos 10 anos. Ou seja, há uma tendência alarmante de um grande aumento. Aliás, algo curioso, saiu um estudo muito recente também numa das nossas revistas de referência, que mostrou que de todos os cancros que existem, todos persistentemente têm diminuído nas idades jovens, à exceção de um, é o cancro coloretal, que tem vindo paulatinamente a aumentar. Por isso é algo que nós não podemos descurar.
Os Estados Unidos já há vários anos, salvo erro, desde 2019, que emitiu uma recomendação para que o início do rastreio fosse aos 45 anos de idade. Vários países da União Europeia já o fazem também, a Austrália também já o faz. Isto tem vertente economicista. Eu digo sempre que as diferentes legislaturas não pensam na saúde a longo prazo, pensam em legislaturas ponto final. Os governos não querem saber o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, querem saber o que é que vai acontecer daqui a 4, e é uma perspectiva que tem que ser mudada. Porque isso vamos ganhar todos. Vai ganhar até o Estado vai ganhar, porque vai gastar menos dinheiro em tratamentos mais avançados, como quimioterapias e cirurgias. Em todo caso, é muito difícil explicar a algum decisor político, olha, você agora vai se calhar gastar mais um bocadinho, mas mais do que poupar dinheiro no futuro, vai poupar vida às pessoas. Mas acredita que futuramente e até num curto prazo isso possa, porque já há muitos anos que vem sendo falado? Acho que é inevitável e que espero eu que haja pressão social para que isso aconteça. Nós, na gastroenterologia, e todos nós que temos algum poder de decisão, temos insistido muito, e não para chatear, é exatamente porque nós sabemos, se tirarmos 5 anos, e há já múltiplos estudos nessa área, se nós recuarmos 5 anos na idade do rastreio, vamos apanhar muito mais lesões iniciais, vamos conseguir prevenir cancro em muitas mais pessoas. O cancro mais vezes diagnosticado em Portugal, o segundo mais letal, atrás do cancro do pulmão, o que não faz sentido num cancro que é prevenível, nem apenas rastreável, é prevenível. E olhando para essa prevenção, normalmente as pessoas ignoram essa prevenção, ou seja, o que é que pode ser feito? Obviamente, quando há uma doença, as pessoas estão preocupadas e tratam, mas não olham para essa prevenção como um investimento para o futuro? Não, infelizmente não. E a culpa não é das pessoas, é nossa. Eu acho que é nossa de médicos que efetivamente não somos... A grande maioria de nós não é muito boa a passar mensagens. É muito boa a executar ações. Mas em termos de passar mensagens, eu acho que há um déficit ainda grande de nós próprios, como médicos e como atores principais ou secundários, digamos assim, mas somos principais em passar a mensagem, de explicar às pessoas o que é que elas podem ganhar. E aí nós estamos efetivamente a falhar. Eu costumo dizer aos meus doentes uma coisa que acho que é importante, é a medicina não deve ser reativa, deve ser preventiva. Nós devemos mudar o nosso caminho, explicar pelo motivo pelo qual a prevenção primária e a adoção de estilos de vida saudáveis é extraordinariamente importante nesta sociedade cada vez mais imediatista, e mesmo que falhe na prevenção primária, fazer o shift para a secundária e dizer, ok, mesmo que não consiga ter este estilo de vida saudável, porque a genética é muito importante, pode ser a pessoa que faça exercício, que coma bem tudo, e pode ter um tumor. É mesmo assim, é multifatorial, tem muito a ver com a genética também, e com múltiplos outros fatores, por isso é importante que as pessoas compreendam que estão sempre a ganhar em fazer prevenção, e não apenas nos cancros digestivos naturalmente, todos os cancros, como por exemplo o cancro da mama. Aliás, a Liga Portuguesa contra o Cancro tem tido o seu papel fundamental no rastreio do cancro da mama, com resultados brilhantes a nível de toda a Europa. Acho que é algo que não é publicitado o suficiente. O trabalho que a Liga faz, em conjunto naturalmente com o Estado português, permitiu salvar a vida a um incontável número de mulheres. Por isso isto é muito importante que as pessoas... Mas ao passo de fazer uma mamografia é algo fácil, fazer uma colonoscopia, as pessoas aí já ficam um bocadinho mais melindradas. Ou seja, o estilo de vida atual pode explicar parte do aumento que há pouco falávamos? Sem dúvida absolutamente nenhuma, e temos já estudos de elevada qualidade que dizem que efetivamente é isso. Nós estamos a ter piores hábitos. Isto tem a ver com o tipo de sociedade em que nós vivemos, que é tudo imediato. Queremos tudo para agora, queremos tudo para ontem, se possível. E isso reflete-se também no nosso estilo de vida, especialmente na nossa alimentação. Portugal, Espanha, Itália, tínhamos se calhar, do estilo de vida e da alimentação mais saudável que podia haver, que era a dieta dita mediterrânica. Infelizmente, nos dias de hoje, serão raras as pessoas que seguem uma dieta mediterrânica. São raras as pessoas que efetivamente fazem exercício físico regularmente. Que é estranho, quando nós vemos que a indústria do wellness, por exemplo, custa ou recebe 3 vezes mais que a indústria farmacêutica, ou seja, há tanto apelo pela indústria do wellness, seja ela qual for, mas continuamos a ver que há uma deterioração progressiva do estilo de vida das pessoas, com mais fast food, com mais má alimentação, com menos fibras, com mais carnes vermelhas, com o que é imediato e fácil e bom. Há um retorno imediato. Temos que mudar muita coisa neste aspecto. É difícil, não há nada mais difícil que mudar estilos de vida, muito mais fácil tomar um comprimido de manhã. Tem colesterol alto, vou tomar um comprimido, está tudo bem. Muito mais difícil é fazer uma alteração para um estilo de vida saudável. Muito mais difícil, mas em todo caso é nisso que temos muito, muito melhor do que prevenir uma doença, do que ter uma doença e vê-la precocemente, é prevenir essa doença. E isso tem muito com a pessoa, naturalmente, que tem que perceber o ganho isso que está a ter. E olhando para todas essas interações, nós falou aí de outras doenças, a questão do colesterol,
diabetes, obesidade, estamos aqui a falar, fala-se até já de uma epidemia do fígado gordo, e há estudos que dizem que vamos ter 2 mil milhões de pessoas que vão ter doenças metabólicas do fígado até 2050. Falta passar essa mensagem também, perceber de que forma esse estilo de vida nos vai levar naturalmente a provavelmente ter algumas pessoas terem diabetes, serem obesas, e há uma relação direta também com o cancro. Claro que sim, claro que sim, é algo extraordinariamente importante. Hoje em dia não podemos, quase que não há um único telejornal que não abra com uma nova possível pandemia por este vírus ou pelo outro. Se calhar devemos nos focar também um bocadinho mais numa pandemia silenciosa que é a obesidade. A obesidade neste momento é um problema de saúde que ainda não está corretamente adressado por todas as grandes agências mundiais e locais que realmente se deviam preocupar com isso. Números assustadores, 1.000 milhões de pessoas serão obesas no mundo em 2030. Em 2030 teremos provavelmente 2/3 da população portuguesa no mínimo com excesso de peso. E algo que ainda é pior que a obesidade infantil, que tem vindo progressivamente a aumentar. A obesidade está relacionada diretamente com pelo menos 12 tipos de cancros diferentes. Múltiplos deles, mas naturalmente também com os cancros do tubo digestivo. Nós temos que pensar muito bem nisto. Lá está, na prevenção. Como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas voltem a um estilo de vida saudável? De que maneira podemos proporcionar que realmente isso seja algo efetivo? Alguns países já podem prescrever exercício físico. E isso pode ser dedutível nos impostos. É uma ideia interessante. Se toda a gente vai aderir, não. Mas se nós conseguirmos facilitar exatamente o acesso a um estilo de vida saudável, provavelmente vamos conseguir que mais pessoas adiram. E é curioso, nós vemos a pressão das redes sociais e vemos realmente as influências, que é só exercício e tudo mais, e as pessoas gostam de ver, mas não gostam de fazer. Dá trabalho, naturalmente. Mas temos que compreender que realmente a obesidade é um problema silencioso, as pessoas têm excesso de peso, são obesas e não trabalham sobre isso. O fígado gordo é a doença hepática neste momento mais frequente, ultrapassou o álcool. Ou seja, e a doença, e não é propriamente a gordura no fígado. A gordura no fígado é uma manifestação de uma doença sistémica, ok? Nós mudamos os nomes e temos vindo a mudar a nomenclatura exatamente para perceber que a acumulação de gordura no fígado é associada a uma disfunção metabólica do corpo todo, em que inclui o fígado, o pâncreas, o coração, o cérebro, a microbiota intestinal. Há uma alteração global do nosso sistema quando estamos obesos e isso perpetua este ciclo. Realmente que agora temos alguns fármacos que estão na moda, vamos ver se efetivamente eles têm tido bons resultados neste aspecto, só que disseminar um fármaco para curar coisas que nós devíamos ter como nosso trabalho diário, que é ter uma alimentação saudável e fazer exercício físico regularmente, acho que temos que repensar a maneira como estamos a encarar a nossa saúde. E olhando para essa responsabilidade ou falta dela que acabamos por ter, e olhando para a sua prática também clínica diária, são esses comportamentos que mais o preocupa, quer à mesa ou fora da mesa, é esse tipo de comportamentos que mais o assusta? Totalmente, é muito complicado, mas é muito complicado alterar estilos de vida às pessoas. Eu digo sempre exatamente aos doentes com fígado gordo, agora não se chama assim, tem outro nome, que é um MASLE. Eu digo sempre, o único tratamento eficaz é perder 10% do peso corporal num espaço de 6 meses. Por isso tem que fazer exercício e comer melhor. Acho que há um déficit de aconselhamento nutricional no nosso país. O acesso à nutrição é difícil e as pessoas assim descambam. Dito isto em bom português, descambam. Não têm paciência para estar a seguir planos nutricionais, especialmente se não tiverem um acompanhamento regular de alguém que seja especializado. Quase um polícia. Quase. Nós todos precisamos de vez em quando alguém que nos chateie e que nos meta as ideias na ordem. E efetivamente isso é importante. E realmente à mesa, repare que nós estamos eu lembro-me, que já tenho alguma idade, quando era jovem, havia almoços, domingo, jantares, domingo, fazíamos algo social. Jantar e almoçar era à mesa, com a família, não havia cabo estar em frente à televisão a comer e perdeu-se isto. Perdeu-se. Queremos um imediatismo. Queremos ir a correr para o trabalho, queremos ir a correr para isto, queremos fazer isto rapidamente. Não queremos estar a fazer comida elaborada. Pior, a comida saudável é mais cara. Fica muito mais barato ir a uma cadeia de fast food do que comprar verduras, fazer uma sopa e ter uma alimentação saudável. Ou seja, as pessoas vão pelo que é barato e rápido e fácil. Ainda por cima há um retorno imediato do nosso corpo, que é quando comemos comidas com elevado teor de hidratos de carbono, há um retorno positivo do nosso cérebro. Ou seja, isto é pior, cria um ciclo vicioso, efetivamente, que as pessoas são orientadas para aquilo. Temos que combater isso. E realmente temos que voltar um bocadinho aos velhos hábitos, mais cozidos e grelhados. Portugal produz tanto azeite, tentar não fritar nada em óleo. Quando se frita, ter o azeite e não propriamente o óleo. Tentar, eu sei que é bom e as pessoas gostam, mas tentar eliminar um bocadinho as carnes vermelhas.
preferir as carnes brancas, comer mais peixe, temos tanto peixe e tão bom na nossa costa, mas realmente isso dá um pouco mais de trabalho, as pessoas querem o imediato, e é algo que realmente é uma consciencialização que acho que o povo português tem que ter quando temos tanta coisa à nossa disposição tão boa, porque motivo é que estamos a fugir disso e estamos aí para os piores exemplos dos outros países que já estão à nossa frente em termos de obesidade, naturalmente. E olhando agora para outra questão, que é quando essa parte da prevenção falha, aí entra, efetivamente, muitas vezes entra na vida das pessoas a palavra cancro. Claro. E entra depois na forma como o médico tem que comunicar. Claro. E há pouco começou por dizer que os médicos não são muito bons, na maioria, a passar este tipo de mensagens. Há alguma forma certa de fazer essa comunicação? Os médicos saem preparados para fazer essa comunicação da faculdade? São excelentes perguntas. Agora, atualmente, realmente as faculdades de medicina têm feito algum esforço em tentar ter cadeiras de comunicação. E eu acho que isso é extraordinariamente importante porque nós somos comunicadores. E às vezes não podemos comunicar só coisas boas, temos que comunicar as más. Mas, em todo caso, na grande maioria são cadeiras opcionais, optativas, ou seja, só quem quer mesmo isso é que vai. E nós não temos todas as mesmas skills em termos de empatia, em termos de comunicação. Por isso, para mim, seria fundamental que as faculdades de medicina tivessem cadeiras obrigatórias de comunicação e saúde. E de empatia e saúde, que é algo fundamental. Pergunta-me se há uma maneira certa. Não existe. Seria sobranceiro da nossa parte dizer, claro, é disso desta maneira, isto está tudo bem e as pessoas vão compreender. Não. Do outro lado está uma pessoa. Primeiro, cada um tem o seu ambiente biopsicossocial, cada um tem a sua literacia, cada um tem o seu background, cada um tem o apoio familiar que tem ou não tem. Ou seja, é impossível nós sabermos, propriamente, o que é que vai ressoar positivamente naquela pessoa, ou pelo menos não negativamente. Dito isto, as pessoas têm o direito de saber. Há algo que alguns colegas meus, por exemplo, admitem-se dessa responsabilidade. Eu acho que isso não é justo para ninguém. E nem dizem ao doente, dizem, vai mostrar isto ao seu médico de família e depois decidem. Não, nós temos a obrigação moral e ética de comunicar ao doente. Se existe uma forma certa, não. Mas existe provavelmente um processo correto, que é de nós comunicarmos com sinceridade e com abertura e dizer-lhe, olha, não tenho a melhor notícia para si, mas é um caminho que nós conseguimos percorrer juntos. Não é o fim da linha, é apenas o início de um caminho e de uma maratona que vamos percorrer juntos e nós vamos sempre ajudá-lo em tudo o que pudermos para que isto corra bem. Porque se nós dizemos, olha, você tem um cancro, tem que ir ali e tem que tratar, é um impacto de tal ordem na vida da pessoa que depois vêm os medos todos associados naturalmente à palavra cancro. Há uma pergunta frequente que me fazem, que é, mas o cancro é maligno? Que é o normal, as pessoas... E eu digo sempre, isso é uma palavra que tem que sair da sua cabeça. O maligno só quer dizer que se nós não fizermos nada, se não atuarmos, se não cumprirmos os passos corretos, efetivamente ele pode matá-lo. Por isso, esqueça essa palavra. Tem um tumor, tem um problema, agora o importante não é isso, o importante é que vai ser acompanhada nesta jornada e no final, esperançosamente, vai correr tudo bem. Dito isto, Portugal tem indicadores excelentes. Nós neste momento, e saiu uma notícia há poucos dias, 2/3 dos cancros em Portugal são curados. Isto é fenomenal, quer dizer que realmente, em termos técnicos, estamos a fazer as coisas muito bem, estamos a tratar bem, fazer os tratamentos certos nas pessoas certas, mas às vezes não adereçamos os medos e os receios que estão do outro lado. Por isso acho que é importante realmente tentarmos criar, nem que seja depois de fazer um exame, alguma relação de proximidade com o doente, para lhe tentarmos explicar que a palavra cancro não é um fim em si mesmo, mas é o princípio de uma jornada. Isso é uma forma de humanizar, porque nós falamos muitas vezes em humanizar a saúde e que aqui parece-nos um conceito, aliás, um bocadinho abstrato. Então, mas é possível olhar para essa humanização nesses gestos que falou, nesse cuidado, e tentar perceber a pessoa que tem à sua frente? eu acho que isso é fundamental, sinceramente. Nós temos um dever ético e empático como médicos e que infelizmente, pronto, eu digo sempre que os médicos são iguais a todos os outros e a todas as outras profissões. Há gordos, magros, altos, baixos, bonitos, feios, loiros, morenos, bons profissionais, maus profissionais, pessoas empáticas ou não empáticas, pessoas comunicadoras ou não comunicadoras. Mas nós temos algo que é crescido, que é, temos que identificar que do outro lado está uma pessoa que está fragilizada, mesmo que não tenha nada. Aquela pessoa vai assustada a fazer um exame, é normal, é o medo do desconhecido. Quando uma pessoa entra numa sala de endoscopia, não sabe o que é que lhe vai acontecer. É normal, mesmo que já tenha passado por isso várias vezes. E há sempre um medo latente de ter algo grave. Por isso nós temos que compreender que quando vamos falar exatamente com essa pessoa, temos que humanizar o nosso discurso. Temos primeiro que empoderar a pessoa. O que é que isto quer dizer? Temos que lhe falar em termos que elas compreendam. E mais do que isso, temos que fazer algum engagement. E temos que dizer à pessoa de uma maneira que possa ser o menos impactante, sendo verdadeiro,
porque é importante que as pessoas compreendam a nossa mensagem e não podemos dourar a pílula, porque isso também não é o nosso trabalho, mas temos que explicar efetivamente à pessoa que deste lado dos médicos estarão pessoas que o acompanharão em todos os passos de maneira a que isto corra bem. Por isso é muito importante humanizarmos a nossa mensagem. Nós, como gastroenterologistas, não passa semana sem termos que efetivamente dar essa notícia e é complicado. E nós não sabemos do outro lado o que é que está, que pessoa que está, que tipo de apoio familiar é que tem, que tipo de problemas é que tem. E a pessoa tem o medo da morte, que é natural. As pessoas estão do lado, eu vou morrer disto. E se nós dizermos, olha, mas calma, porque 80% dos cancros coloretais, especialmente se forem diagnosticados em alturas precoces, vão ser curados. As pessoas não vão pensar nos 80%. As pessoas vão pensar nos 20% de pessoas que não curam. Por isso nós temos que dar exatamente essas armas à pessoa e dizer isto, calma, não é naturalmente o fim do mundo, mas vai ser um processo longo, complicado, mas que estamos sempre consigo deste lado para tentar ajudar. Há, por outro lado, palavras ou frases ou gestos que acabam por desumanizar e acabam por deixar o doente mais fragilizado. Eu acho que sim, e nós às vezes não temos consciência disso. Há uma dicotomia interessante do que é de quem está deste lado como médico, que vê isto todas as semanas, e acaba por alguns colegas haver algum grau de sensibilização, que é normal. Há uma banalização. Há uma banalização, nós vemos aquilo tantas vezes. Para nós é algo relativamente habitual. E esquecemos um pouco daquele lado está uma pessoa que nunca pensou ter esta notícia, que está extraordinariamente fragilizada e que o mundo desaba no momento em que nós dizemos cancro. Por isso, às vezes há chavões que nós utilizamos com a melhor das boas intenções, mas que vão cair mal do outro lado e que culpabilizam a pessoa. O mais frequente é, tem que ter coragem, tem que ser forte, então isto resolve-se. Isso culpabiliza a pessoa por boa intenção que nós tenhamos, dizer, então bola para a frente, agora não se chateie. A verdade é que isto cria um ónus na pessoa que as pessoas pensam, será que isto foi culpa minha? E é uma pergunta frequente. O que é que eu fiz para isto acontecer? Isto também tem que se desmistificar. Claro que as pessoas, claro que a adoção de um estilo de vida saudável é importante, naturalmente que sim, mas na grande maioria dos casos, componente genético, a pessoa não tem culpa absolutamente nenhuma. Por isso temos que desculpabilizar as pessoas, dizer, não, calma, isto não é culpa sua, e mesmo o facto de ter coragem, porque há pessoas que têm montes de coragem, são super fortes, fazem todos os tratamentos, fazem tudo à risca, e depois mesmo assim não funciona. Por isso, ter coragem é importante, mas nós não podemos mistificar isso e dizer, não, se isto não correr bem a culpa é sua. Não, nem pensar. Por isso temos que, é difícil às vezes, porque nós dizemos isso bem intencionadamente, mas temos que compreender que do outro lado há uma pessoa que vai ficar muito sensibilizada com isso e dizer, se calhar isto é tudo culpa minha, quando na realidade não podia estar mais longe da verdade. E isso acaba por ir muito àquela linguagem bélica de guerra que se usa normalmente para o cancro, que começa-se a abandonar, ou pelo menos a ter consciência que pode não ser a palavra certa do lutar, tratar o doente como um guerreiro, claro. E isso também já começa a cair no desuso. Não sei, é difícil de definir e é difícil de identificar as pessoas que vão efetivamente ter uma abordagem positiva a esse tipo de contexto e de discurso. Por exemplo, nós chamamos de sobreviventes. A quem sobreviveu a um cancro da mama. Dissemos que são guerreiros. E efetivamente, isto não é o seu que é de verdade. As pessoas lutam muito, mais do que nós. Nós estamos lá, nós somos facilitadores. Eu digo sempre que o papel do médico é ser facilitador, orientador. Daquele lado, do lado da pessoa, é que está o importante. Está o fundamental. Está em aceitar os tratamentos, compreender os tratamentos, ter uma parte ativa nesses tratamentos. A medicina é voluntária. Que ninguém diga que o médico obrigou. Os médicos não obrigam coisa nenhuma. Mas o doente é cada vez mais chamado a decidir? Eu espero bem que sim. Acho que temos que acabar totalmente com a era da medicina que é o senhor doutor é que sabe. Isso, com os meus doentes eu digo, não, isto aqui é um acordo bilateral. Eu dou a minha opinião, baseada naturalmente na minha experiência e no que vou estudando, mas o ator principal da doença e o motor da doença é quem está à minha frente. Tem que haver esta partilha. E é normal as pessoas terem dúvidas. E é normal as pessoas irem à internet, irem ao chat GPT e infelizmente neste momento são bombardeadas com falsas informações de pessoas que apenas querem ganhar dinheiro com a saúde das pessoas, que é uma tristeza. Em todo caso, cabe ao médico, cabe-nos a nós desmistificar isso e explicar. Uma coisa curiosa que muitos doentes me dizem, eu peço desculpa estar a fazer tantas perguntas. Ou seja, pensam que têm que pedir desculpa por estarem a fazer perguntas e dizem, não, isto é a melhor coisa que pode fazer. Não há melhor doente que um doente informado. Porque um doente informado pode escolher a informação que quer e pode ser um decisor da sua própria doença. E não tenho dúvidas que um doente que participou ativamente no ato da decisão terapêutica vai ser um doente que vai aderir muito melhor aos tratamentos e que vai compreender o porquê de ter esses tratamentos. E ainda há
tabus nessas conversas difíceis? Há pouco falou de alguns exemplos de colegas que empurram essa conversa para outros, para o médico de família, para outras pessoas. É um tabu ainda? É um tabu grande e há sempre uma tentativa de desresponsabilização. Eu só fiz um exame, só diagnostiquei, não tenho mais nada a ver com isso. O que para mim me faz confusão, sinceramente. Eu tenho exemplos muito próximos em que realmente são pessoas, e os meus 2 pais são médicos, e eu aprendi com eles realmente o poder da empatia, o poder de estarmos presentes. Às vezes é só estar presente. Às vezes é só responder a um e-mail, a uma pergunta, a qualquer coisa rápida. E realmente as pessoas se sentem tão presentes. Há vários tabus. Nós somos maus a explicar, às vezes, ativamente às pessoas. Somos capazes de lhe dar uma percentagem. Dizer, olha, tem X% de probabilidade disto correr bem e Y. E não compreendemos efetivamente, do outro lado, há um medo de muitas coisas. O medo da incerteza do tratamento. O medo da morte. O medo da destruição social. O medo do agregado familiar. Eu vou deixar estas pessoas. E nós somos maus e não gostamos de falar disso. Porquê? Porque isso vai-nos criar mais problemas. Porque as pessoas vão... Mas nós temos que resolver esses problemas, ou pelo menos tentar. Por isso, sim. E há um tabu de falar, por exemplo, da morte. E num doente com cancro, porquê é que temos esse tabu? Temos que falar. Temos que falar ativamente sobre isso. Temos que confortar as pessoas. Temos que apoiar. E nisso também a Liga Portuguesa contra o Cancro, por exemplo, através da psico-oncologia, algo fundamental e extraordinariamente deficitário no Serviço Nacional de Saúde e tão importante para os doentes com cancro, ter um bom apoio psicológico. Parece que a mente não pode ter doenças, e pode. A saúde mental em Portugal é extraordinariamente desmerecida, quando devíamos investir imenso. E anda muito a par quando temos este tipo de doenças? Claro que sim, quem não? O chão cai quando uma pessoa recebe um diagnóstico, e às vezes friamente, lá está, ficam desamparadas, ficam desnorteadas. O que é que vai ser da minha vida? Um bom apoio psicológico é fundamental, não apenas nestas doenças e muitas outras, mas realmente no cancro é fundamental. E há pessoas que são fortes e resilientes e dizem, eu não preciso nada disso. Eu, sinceramente, eu aconselho todos os doentes a terem este apoio psicológico. Às vezes é tão bom ter alguém com quem se possa falar, desconstruir estes mitos e perceber efetivamente que este caminho vai ser apoiado, vai ser solidário, vai ser empático. Olhando uma vez mais, para a precisão que hoje é colocada na medicina, o Dr. Ricardo Veloso usa muitas vezes o termo inteligência aumentada quando está a falar na endoscopia. Essa precisão das máquinas vai tornar os médicos melhores, mais precisos, ou há aqui o risco também de mais frieza e mais distância? Acho que tudo isso é verdade e não são realidades distintas nem paradoxais. Eu gosto mais de inteligência aumentada e não propriamente artificial. Eu acho que vai demorar muito se alguma vez a inteligência artificial substituir completamente os médicos, por múltiplos motivos. Eu tenho tido discussões muito interessantes com colegas meus que trabalham nesta área, mesmo com outros profissionais de saúde, e todos têm uma visão muito, muito derrotista, a dizer que vamos ser todos substituídos pela máquina. Eu digo que não, isso é impossível. Uma máquina não consegue dar a mão a um doente, não consegue ouvi-lo ativamente, não consegue perceber que há algo humano do outro lado que lhe está a dar apoio. Mas, em todo o caso, a inteligência artificial é inevitável em todas as áreas e nós não podemos distanciar-nos pelo medo da inteligência artificial. Temos que usá-la como um adjunto importante. Eu prefiro inteligência aumentada e não artificial, porque o mesmo que nós temos agora não é propriamente uma inteligência artificial. A inteligência artificial tem que fazer construções lógicas, tem que perceber o que é que se passa. E houve um estudo interessantíssimo há uns tempos que foi, deram vários casos clínicos a todas as mais avançadas ferramentas de inteligência artificial na medicina e disseram, dá-me o diagnóstico, dá-me o tratamento e tudo mais. Na primeira iteração que fizeram, espetacular, a máquina acertou em mais de 80% dos casos, fantástico. Mudaram 2 linhas, desastre, desastre. Em menos de 40% a máquina conseguiu acertar efetivamente. E é isto, não há contacto humano não há o feeling, não há o senso clínico. Quantas vezes nós estamos deste lado e temos que fazer mais uma pergunta, olha, mas não lhe acontece isto? E a pessoa diz, realmente isso acontece-me. E basta esse pequeno toque para efetivamente fazer toda a diferença num diagnóstico. Por isso, por exemplo, em termos dos exames endoscópicos, fantástico, temos agora mecanismos de inteligência artificial que nos ajudam a detectar mais pólipos e mesmo a dizer que tipo de pólipo é que é. Ótimo. Parece que aumenta um bocadinho, efetivamente, a capacidade de diagnosticar pólipos. E com isso vamos ganhar vida, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não, mas há o risco franco de desumanizar a medicina. Numa medicina que atualmente está cada vez mais fria e distanciada do doente, parece-me na grande maioria dos casos. E daí a fuga de muitas pessoas, efetivamente, para quem lhes tenta dar respostas simples para problemas complexos.
E isso é algo que a medicina tem que resolver. Nós temos que rehumanizar a medicina, temos que compreender que a empatia tem que ser um motor essencial da nossa relação entre o médico e o doente. Mas provavelmente também olhando para o próprio médico, para o trabalho que muitas vezes também é exigido ao próprio clínico, que vai além desse olhar e dessa conversa com o doente. Sem dúvida nenhuma. A nossa sociedade está a mudar muito rapidamente, efetivamente. E nem sempre para melhor, infelizmente. Eu vejo... Claro que as exceções não fazem a regra e não posso generalizar, mas o que vejo nos colegas mais novos é isto é um trabalho como outro qualquer. É como estar à frente de uma ZAR, é como ser engenheiro de uma coisa qualquer. Eu fiz o meu trabalhinho, piquei o ponto, a partir daí esqueçam que eu não existo. E eu acho que não. Eu acho que nós temos também na nossa parte, temos a vida das pessoas, e mesmo que aquela pessoa não tenha uma doença que seja grave, nós temos que compreender que do outro lado há uma pessoa fragilizada. Por isso nós temos que dar um bocadinho de nós. Mas ainda não hoje... dar tudo, mas dar um bocadinho de nós, e às vezes isso faz toda a diferença. E ainda hoje leva alguns doentes para casa? Algumas histórias consigo? Todos os dias eu levo doentes e histórias comigo para casa. Todos os dias. Acho que é inevitável para quem gosta de fazer o que faz, que todos os dias pensamos o que é que podemos ter feito melhor, de que maneira é que isto não correu bem, ou o que é que será que eu posso fazer àquela pessoa que já procurou tantas respostas e não as teve? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa? Que às vezes é mesmo isso. Queremos melhorar a qualidade de vida. Nem todas as doenças são oncológicas, felizmente, e todos os dias eu tenho que levar isso para casa e também é bom. Obriga-nos a estudar mais, obriga-nos a atualizar-nos, obriga-nos a pensar e eu acho que isso é uma coisa boa. Mas isto não é dos médicos mais jovens, é da sociedade mais jovem, que é uma desresponsabilização grande. Lá está o imediatismo. As pessoas pensam que se forem bons técnicos, exclusivamente, souberem diagnosticar muito bem Y ou souberem tratar muito bem porque sabem dar aquele fármaco Y à pessoa Z, que estão a fazer bem o seu trabalho. E eu acho que o trabalho da medicina é muito mais expansivo do que isso e cria-se muito na bilateralidade da relação que nós temos com as pessoas. E para terminarmos também, essa medicina está a ser, podemos caminhar para prever o próprio cancro. Há pouco falou, ainda antes dos sintomas, que seria o ideal, que os exames que deu o exemplo mostram isso mesmo, e se calhar é por aí que o caminho vai seguir? Vai seguramente, e vamos ter medicina de precisão e medicina baseada na pessoa. E isto é o futuro. E realmente a inteligência artificial vai ser fundamental, porque consegue compreender e analisar uma quantidade de dados que é totalmente impossível para o ser humano, claro. E vamos ter, provavelmente, não digo a curto prazo, mas a médio prazo, conseguimos compreender o risco individual de cada pessoa para aquela doença Y, para aquele cancro X. E podemos provavelmente adaptar os rastreios que fazemos à pessoa em questão. E não generalizar, dizer, por exemplo, bom, qualquer pessoa com cancro do cólon no familiar em primeiro grau deve fazer aos 40 anos ou 10 anos antes do caso. Não, provavelmente vamos conseguir, através da genética, da microbiota, dos estilos de vida, de tantos dados, a inteligência artificial vai-nos conseguir dizer, não, esta pessoa, em vez de ser aos 40 anos, deve fazê-lo aos 33, porque o risco é maior nesta pessoa, por este motivo, Y, Z e X. E é isso que nós queremos, é uma medicina de precisão, preventiva, baseada no risco individual do doente. Neste momento ainda não estamos lá, porque há um manancial enorme de informação que nós ainda não temos e também temos de dar à máquina e dizer, olha, isto parece-nos essencial, analisa. Mas vai seguramente, eu acho que esse é o grande papel da inteligência artificial da medicina, vai ser efetivamente conseguirmos fazer uma medicina de precisão adaptada ao doente em questão e não generalizar. Nós temos tantas coisas que nos são individuais, desde a maneira como somos, como nos vestimos e tudo mais, mas até aos nossos genes, até à nossa microbiota, que é um bioreator que nós temos tão importante em tantas doenças e provavelmente com o continuar da investigação nesta área, vamos ser ambiciosos, dentro de 5 a 10 anos vamos ter mais respostas efetivamente neste caso. Agora, se me perguntam a inteligência artificial vai substituir? Não, vai-nos ajudar. Vai apenas ajudar, mas também daqui a 5, 10 anos, e para terminarmos agora sim, vamos ter melhores médicos com essa questão. Podemos, ao deixar estes alertas da humanização, formar melhores médicos? Eu acho que vamos ter melhores técnicos. Melhores médicos, não sei, lá está. Eu tenho uma visão muito holística e muito, se calhar, não sei, emotiva da medicina e fui ensinado assim, também pelos exemplos que tenho em casa, como já referi. E acho que se perdermos ou se dissermos, olha, eu estive aqui a calcular umas coisas e tenho que fazer este exame Y, se fazemos isso e não explicamos às pessoas, não dizemos com calma, olha, isto realmente deu isto, mas tenha calma, vamos fazer os exames que são necessários na altura certa e isto vai melhorar a saúde, porque senão era fácil, todas as pessoas estavam em casa, metiam-se num site e diziam, ok, eu tenho que fazer isto desta forma, mas não compreendem o porquê. E uma pessoa que não compreende o porquê,
é uma pessoa que vai ser refratária a algo que lhes deram, que eles não sabem como é que uma máquina chegou lá. Por isso eu acho que vamos ter seguramente uma medicina técnica e cientificamente melhor. Não sei se isso redundará, infelizmente, numa medicina mais humana e mais humanizada. Eu espero que sim, tenho essa expectativa, tenho a expectativa que realmente haja esse interesse e esse cuidado nas faculdades de medicina e que os meus colegas mais novos pensem que realmente a medicina não se esgota em fazer uma receita. A medicina é transformar, no fundo, a ansiedade, os medos e os receios das pessoas em algo que nós podemos responder e ajudar nesse processo de cura. Esperemos que assim seja. Que assim seja. Doutor Ricardo Veloso, agradeço-lhe muito ter estado connosco no Ligações. Foi mais um episódio que levamos até si, já sabe, continuo a acompanhar.